Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um episódio do Casal Investidor, onde fica rico é bom, mas fica rico junto é muito melhor. E hoje eu vou te dar 5 opções de fundos de renda fixa, taxa zero, para você deixar a sua reserva de emergência. Esses 5 fundos são os mais famosos, mais pedidos, mais falados, e a gente vai falar sobre rentabilidade, risco, liquidez. Eu vou te dar todos os detalhes mais importantes que eu pesquisei e vou trazer para você tomar a melhor decisão, beleza? Então, bora depois da vinheta. Se você está pesquisando sobre fundos taxa zero, é porque provavelmente você está querendo fazer a sua reserva de emergência render mais. E aí eu já vou ligar um alerta para você, um sinal amarelo, porque a maioria dos youtubers foca muito na questão da rentabilidade na reserva de emergência, porque é o que o povo quer. Só que eu e várias outras pessoas defendemos que você não deve procurar tanto rentabilidade na renda fixa, principalmente com a renda fixa pagando tão pouco, com a Selic tão baixa, e principalmente para a sua reserva de emergência. Isso porque quando você ganha mais rentabilidade, geralmente você perde em segurança ou em liquidez, ou até nos dois. E liquidez e segurança são os dois critérios mais importantes para a nossa reserva de emergência, porque você quer que esse dinheiro fique guardado lá com segurança e quando acontecer uma emergência você consiga resgatá-lo o mais rápido possível. Então hoje a gente vai usar os critérios da rentabilidade, liquidez e segurança para analisar esses 5 fundos, mas também um quarto critério que eu considero muito importante ou bem interessante, que é o critério da acessibilidade. Eu chamo esse critério da acessibilidade de a facilidade, ou na verdade, qual o valor mínimo que você precisa para começar a investir, ou o valor mínimo necessário para você movimentar o seu dinheiro. Isso é muito importante porque muita gente começa a formar sua reserva de emergência com pouco dinheiro, com R$50, R$100, R$200, né? Claro que pouco é relativo para cada um, mas você precisa de um investimento que te permita movimentar pouco dinheiro. E esse vídeo vai ser bem tranquilo de você entender, porque eu vou colocar aqui na tela um comparativo com todas as informações desses 5 fundos, que são o Orama DI FIRF Simples LP, o Vitrio Selic Simples, Trend Pós-Fixado FIRF Simples, BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples e o PI Selic RF Simples. Então vamos lá, o primeiro critério que a gente vai usar é o critério da liquidez. Quanto mais líquido, mais fácil e rápido para você resgatar esse dinheiro. E esses 5 fundos têm a liquidez D mais 0, ou seja, você pede o resgate e tem o dinheiro no mesmo dia. Só que aí tem meio que uma pegadinha, que você tem que ficar ligado, que é o horário limite para você solicitar o resgate. No fundo da Orama, o horário limite é até às 13 horas. No da Vitrio, é até às 16 horas. No fundo Trend Pós-Fixado, até às 14h30. O do BTG vai até às 17 horas e o da PI é até às 11h30. Então, nesse critério da liquidez, quem ganha é o fundo da BTG, que vai até às 17 horas. E aí você já tem que ficar ligado, porque quando se fala de fundo renda fixa, taxa zero, a grande propaganda é a liquidez D mais 0. Só que você viu que, na maioria deles, se ocorrer uma emergência de tarde, você vai pedir o resgate e só vai ter o dinheiro no próximo dia útil. Lembrando também que você pode pedir o resgate de noite ou fim de semana, só que do mesmo jeito o dinheiro só cai na sua conta no dia útil. Na verdade, você vai ter que ainda fazer um TED para sua conta do banco normal para você ter acesso ao dinheiro. Então, tem que ficar ligado nisso. E o segundo critério é o da acessibilidade. E aí temos também 2 fatores, que são a aplicação mínima e a movimentação mínima. A aplicação mínima é com quanto eu posso iniciar esse investimento. Então, quanto menor, melhor. E a movimentação mínima é quanto que eu posso depositar e resgatar depois do primeiro investimento, nos próximos investimentos. E aí, começando pelo fundo da Orama, ele tem uma pegadinha. Lá na página principal deles, no site, eles dizem que não tem aplicação mínima e nem movimentação mínima, só que você nunca pode confiar assim de cara. Então, quando você abre a lâmina do fundo, você vê que, na verdade, essa é uma condição especial para sócios e ou funcionários da gestora. E o que a lâmina dá a entender é que para cotistas normais, a aplicação mínima é de R$100 e a movimentação mínima também de R$100. No fundo da Vitrio, você tem que começar com no mínimo R$1.000 e aí depois a movimentação mínima é de R$100. No Trend, a aplicação mínima é de R$500 e depois R$100. No fundo da BTG também, a aplicação mínima é de R$500 e depois a movimentação mínima é de R$100. E no fundo da PI, tanto a aplicação mínima quanto a movimentação mínima é de R$30.
Então, no quesito acessibilidade, o fundo da PI venceu. Você poder trabalhar com R$30 é realmente bem bacana. E aí o terceiro critério é o critério da rentabilidade. E a meta desses 5 fundos é a mesma, que é simplesmente acompanhar o CDI. Então, se você estava esperando uma rentabilidade muito maior em fundos de renda fixa taxa zero, não é por aí não. E quando você olha a rentabilidade que eles mesmos mostram, você vê que na verdade eles rendem até um pouquinho abaixo do CDI. No gráfico de 60 meses do fundo da Orama, o CDI deu 53,59%, enquanto o fundo da Orama deu 51,22%. Isso dá mais ou menos 95,6% do CDI, rendendo um pouquinho abaixo. Já o fundo da Vitrio tem pouco tempo de existência, ele foi criado em março de 2020, e eles não informam a rentabilidade no site deles. Mas eu achei ela no site Mais Retorno. E em 3 meses e meio, o CDI deu 0,83%, enquanto o Vitrio deu 0,81%, o que dá 97,5% do CDI, também abaixo do CDI. A rentabilidade do fundo Trend pós-fixado em 36 meses foi de 18,45%, enquanto o CDI deu um pouquinho mais de 19%. O que dá 95,8% do CDI, também uma rentabilidade um pouco abaixo. A rentabilidade do BTG Pactual Selic Simples em 26 meses foi de 12,12%, enquanto o CDI deu 12,24%, o que dá 99% do CDI. E por último, o fundo PI Selic Simples rendeu 6% mais ou menos em 15 meses, enquanto o CDI rendeu um pouquinho mais de 6%. O que dá 99% do CDI. Então a gente vê que o fundo da PI e da BTG empatam em 99% do CDI, pelo menos para o período onde eles mediram. E você também vê que, no geral, os fundos todos perdem para o CDI, rendendo entre 95% e 99%. Só que essa rentabilidade ela é bruta, a gente não falou ainda de impostos como imposto de renda, IOF e o famoso Come Cotas. Como todos eles têm esses 3 impostos, eu não considerei nesse vídeo porque não seria útil para diferenciar, para ver qual seria o melhor fundo. E aí o que vale a pena falar nesse vídeo é sobre a taxa de administração, porque o slogan taxa zero, a propaganda taxa zero, é o carro-chefe desses fundos, é o grande chamariz. Só que nem todos eles são taxa zero de verdade, e você tem que ficar ligado. Quando você acessa a lâmina do fundo da Orama, eles dizem que a taxa de administração vai de 0 até 0,1%. E também mostram uma taxa de despesas de 0,11%. Então até aí sua rentabilidade já diminuiu 0,12%. No fundo da Vitrio eu procurei, mas não achei a lâmina. Então vamos acreditar que a informação que está lá na página principal deles do site é verídica. E eles dizem que a taxa de administração é 0. O fundo Trend pós-fixado pode cobrar de 0,2% a 0,3% da taxa de administração, mais 0,25% de taxa de despesas, o que dá cerca de 0,5% de taxa. Já viu que já aumentou bastante. O fundo da BTG tem taxa zero de administração, mas teve 0,02% de taxas de despesas em 2019. E o fundo da PI tem taxa zero, pelo menos segundo eles, é que a gente vai acreditar, porque está escrito na página principal, mas eu não consegui baixar a lâmina para confirmar isso. E a gente vê que o fundo da Vitrio e da PI empatam com taxa zero de verdade, pelo menos pela informação que estava no site deles. E agora vamos para o quarto e último critério, que é o mais importante de todos, e é o risco. A melhor forma de você determinar o risco de um fundo de renda fixa, seja taxa zero ou não, é você ver a composição da carteira desse fundo, ou seja, em quais títulos ele investe. Essa composição que vai determinar se esse fundo é adequado ou não para a sua reserva de emergência. E aí algumas pessoas não sabem, mas os fundos em geral são classificados em categorias. E a única categoria que serve para a sua reserva de emergência é a categoria renda fixa simples. Isso porque os fundos dessa categoria precisam investir no mínimo 95% em títulos públicos ou em outros títulos de renda fixa com risco muito próximo do risco dos títulos públicos. Já as outras categorias têm uma parcela maior de crédito privado, de maior risco, que são títulos que podem oscilar e por isso não são ideais para a nossa reserva de emergência. Mas os 5 fundos de hoje, todos são ideais para a reserva de emergência, justamente porque eles são da categoria renda fixa simples. E você pode ver isso pelo nome simples, no nome deles. Então, na teoria, eles estão aprovados, mas vamos dar uma olhada melhor na composição da carteira deles.
O fundo da Orama tem 96,46% do patrimônio em títulos públicos federais e o restante em títulos de renda fixa com lastro em títulos públicos, que também são seguros, mas um pouquinho mais arriscados que os títulos públicos. O fundo Vítreo, como eu falei antes, eu não consegui achar a lâmina, mas no site eles dizem que o Vítreo é composto 100% por Tesouro Selic. Já quando você olha o regulamento dele, está escrito que o fundo pode ter até 50% de títulos de outras instituições financeiras, que dá a entender então que ele pode ter uma parcela no futuro bem mais arriscada de crédito privado. O fundo Trend tem 88,67% em títulos públicos e o restante em títulos de renda fixa, com lastro em títulos públicos federais e cotas de outros fundos de investimento. E aí a gente já vê que ele é um pouquinho mais arriscado. O fundo da BTG tem apenas 40,1% em títulos públicos e o restante está em outras aplicações de renda fixa. A gente não sabe exatamente quais títulos são esses, mas segundo a lâmina do fundo, numa escala de 1 a 5, o risco é bem perto de 1. Então, segundo eles, ainda é seguro. E por fim, o PI Selic é 100% investido em títulos públicos atrelados à Selic. Então, pessoal, usando a quantidade de títulos públicos que o fundo tem como critério de segurança, eu diria que o fundo da Vítreo e o da PI são os mais seguros porque tem 100% investidos em títulos públicos. E aí algumas pessoas vão perguntar pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, mas como nenhum fundo de renda fixa tem garantia do FGC, eu descartei esse critério e eu deixei, na verdade, para aquele outro vídeo que eu te falei, que eu vou deixar aqui no card, onde eu falo de como cotas, FGC e comparo com outros investimentos, beleza? Tá, mas e aí, Júnior, qual é o melhor fundo desses 5? Bem, a gente pode falar que o fundo da PI é o melhor, porque você pode começar com R$30 e depois a movimentação mínima também é de R$30. Ele rendeu 99% CDI e a taxa zero, e ele é 100% investido em Tesouro Selic. Só que, por outro lado, o horário limite para você pedir o resgate é 11h30 da manhã, é um horário bem curto. O que mostra que, na verdade, não tem o investimento perfeito, o melhor fundo, é aquela questão do tripé das finanças, né? Tem risco, liquidez e segurança. Quando você ganha mais em um, geralmente você perde no outro. E aí cabe a você decidir qual é o critério mais importante. Lembrando que para a reserva de emergência, o mais importante sempre é liquidez e segurança. Então, pessoal, a minha intenção hoje, mais do que te indicar qual o melhor fundo de renda fixa, era te mostrar que podem ter várias pegadinhas e que também tem vários critérios que você deve considerar para escolher qual o melhor fundo de renda fixa para sua reserva de emergência ou para escolher qualquer outro investimento, beleza? Então, faça boas escolhas, não dá mole com a reserva de emergência e bons investimentos. Valeu!